A partir de agora, está no ar... Na Onda da Tecnologia. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Na Onda da Tecnologia. Hoje um programa especial. Aliás, todos são especiais, mas obviamente esse é o que vai falar sobre um assunto não muito de tecnologia, mas que está bem em voga. Não vou adiantar ainda, vou apresentar meus colegas, professora Adriana Tosi. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Professor Mauro Comer, nosso coordenador do curso de Engenharia de Produção, e a presença também do professor Eduardo Torres da Rocha. E hoje vamos já apresentar o nosso entrevistado especial, o professor Jairo Marçal. O professor Jairo é professor aqui do Centro Universitário Unibrasil, é professor de Filosofia e Ciência Política e agora está fazendo um doutorado em Filosofia Política pela PUC do Paraná e esteve recentemente na UCL, University College of London. Vai nos falar bastante sobre esse assunto que, né, o Brasil aí está aprendendo bastante, né, sobre essas filosofias políticas ou esses assuntos, né, professor? Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite para a gente poder conversar sobre um tema tão instigante, né, como é o tema da filosofia política e particularmente da liberdade. Bastante atual, né, professor? E é isso que a gente vai querer saber. Então, a ideia exatamente desse programa, só para o ouvinte que não, né, nunca ouviu esse programa pela primeira vez, o nosso novo ouvinte, nós temos aqui um bloco chamado Conversa Longe do Teclado. E é uma parte do programa, só que hoje, como a gente prefere, né, a gente sempre fala de tecnologia, e se a gente falar desse assunto, onde vem a tecnologia, ela vai vir com certeza, né? Primeiro a gente gostaria de deixar claro que nós vamos falar hoje só sobre esse assunto, até porque a gente acha bastante interessante, pertinente. No caso, liberdade, explorar, né? Que é o caso da liberdade, se é possível ser livre. Então, esse ponto, né, que a gente tem do bloco Conversa Longe do Teclado, professor Jairo, é exatamente esse o objetivo, é que nós, né, façamos um detox digital, onde a gente largue tudo que for teclados e outros gadgets, né? E a gente consiga uma conversa, né, franca, aberta e de forma não virtual, né, presencial. Esse que é o nosso grande objetivo. Felite, já desliguei o meu celular. Muito bem, exatamente. Todos nós, né? Todos nós. E os ouvintes também gostam disso, né? A gente vai aprofundar bastante esse assunto. Então nós já vamos começar, né, professor? A gente gostaria de saber exatamente isso, né, a sua atuação profissional nos últimos anos e essa sua tese, essa sua atividade, né, que agora você está desenvolvendo, e essa sua passagem, né, lá por Londres para desenvolver essa parte, né, seu sanduíche do doutorado. Legal. Então, toda a minha formação é na área da filosofia, né, desde graduação, bacharelado, licenciatura, a especialização lato sensu, mestrado, os programas de pesquisa que sempre participei, as produções bibliográficas, né, e agora o doutorado lá na PUC, né, e esse estágio de pesquisa foi um projeto apresentado para a CAPES, né? E aprovado, então eu fui com bolsa da CAPES para a UCL, uma universidade fundada em 1828, rigorosamente 1828. É porque a Inglaterra tinha duas grandes universidades, né? Todos conhecem, né? De muito mais antigas, Cambridge e Oxford. No entanto, Londres não tinha uma universidade. E a UCL foi, que hoje é um dos colleges que compõe a grande Universidade de Londres, mas ela, à época, foi criada exatamente com o intuito de ter um impacto de desenvolvimento na cidade, que sabemos nós que há 200 anos atrás, Londres tinha problemas gravíssimos, né, de toda a natureza, que iam das questões ambientais e de saúde mais básicas, questões políticas e etc. Então a universidade foi montada e pensado o projeto para o desenvolvimento. E, de fato, ela teve um imenso impacto e, por isso, essa instituição tem um apreço muito grande pela extensão, pesquisa, pelos seus compromissos com a sociedade. Isso é visível ainda hoje. Então, nesse sentido, né, também foi muito importante a ida para uma instituição histórica e que tem esse vínculo de relação
com a cidade, que, no meu entendimento, é o vínculo que toda instituição de ensino superior deve, por princípio, manter com a comunidade do seu entorno e com uma comunidade hoje mais ampla, até global. Sem dúvida. Nenhuma pergunta, pessoal, até agora? Não, nós estamos absorvendo ainda, né? Assim. Essa questão da extensão, acho fantástica, realmente, porque a gente percebe que ainda no Brasil, obviamente que as universidades federais, elas atingem, né, os programas de extensão atingem mais a comunidade, mas a gente ainda tem muito a desenvolver, porque matéria-prima nós temos, né? Quando a gente fala na área de engenharia, dentro das pesquisas que a gente está desenvolvendo, principalmente no projeto da Casa Experimental, que iniciou na Escola de Engenharia, a gente fala muito assim desses problemas que nós temos hoje. Nós temos um problema de lixo, né? E o que a gente faz? Então, a ideia talvez seja nesse sentido que você tenha colocado, né, a questão da UCLA. Como é que eu aproveito o que eu tenho de ruim, no caso, o lixo, e atuo como agente transformador para que ele possa ser devolvido à sociedade como algo que vai agregar valor, nesse sentido, né? Então, a UCL, como eu disse, é uma instituição pública, tá? Que conta hoje com, acredito, cerca de 23 mil alunos aproximadamente, uma grande instituição. Mas como no Brasil nós temos também grandes universidades, né? Sim. Então, essa também é uma experiência interessante de você ver como aqui tem coisas bacanas sendo produzidas, né? A própria Unibrasil, né, na sua juventude, né, já tem muitos caminhos trilhados, enfim, né, muitas perspectivas, uma relação muito legítima com a sociedade a comunidade do seu entorno, mas lá, de fato, é uma coisa programática e que faz parte do espírito da fundação dessa universidade em particular. Não vou aqui me arriscar a falar de outras experiências, porque não as vivi. 6 meses é um período curto. Mas lá, então, eu desenvolvi a minha pesquisa no Departamento de Ciência Política da UCL, que é um departamento relativamente pequeno em relação às áreas de engenharia, de medicina, enfim, tantas outras, mas um departamento com uma inserção de grandes pesquisadores e internacional também muito respeitado. E dentro da sua tese, professor Jairo, o seu sanduíche lá em Londres, foi exatamente que parte que você conseguiu utilizar esse material, ou o que foi você buscar lá? Tá, a ideia do conceito do que é uma bolsa sanduíche, né? A bolsa sanduíche acontece quando você já desenvolveu uma primeira etapa de pesquisa aqui no país, aí você sai para uma instituição do exterior na busca de coleta de materiais, de outras concepções, enfim, né, dessa vivência com profissionais lá de fora, no caso da UCL, né, a UCL é uma biblioteca fantástica, né, uma base de dados, aí a tecnologia, né, inteiramente ao teu dispor, todo o conteúdo digitalizado. Então você vai para lá participar de seminários, né, de palestras, etc., para colher material e continuar o desenvolvimento do teu trabalho aqui. Esse é o sentido da existência da Bolsa Sanduíche. Se o trabalho estiver muito no início, você praticamente não tem nem muito o que levantar. Se estiver muito no final, então também não faz sentido. Então eu pude coletar muito material, tive também a sorte do meu projeto ser acolhido por uma professora, a professora Cecília Laborde, que é uma profissional respeitada, premiada, né? Ela é uma Fellow of British Academy, que é um título geralmente conquistado por professores aposentados. Ela é uma professora relativamente jovem, e que já tem essa premiação, e então é uma pessoa muito especial, muito atenta e que contribuiu e vem contribuindo, né? O nosso diálogo não terminou com a minha vinda para cá, a gente se comunica e eu produzi, enfim, um material, coloquei para apreciação dela, né? O que se chama de paper, né? Na academia, e então a gente tem feito essas trocas lá, e aqui o meu orientador, professor Dr. César Augusto Ramos, faz também a parte dele, então eu estou sendo
sendo pressionado e questionado por duas autoridades. Chamado saudavelmente, né, professor? Claro, no sentido sentido da boa pressão. Boa trocadilho. E literalmente um belo sanduíche, exatamente. Mas o espírito, então, do sanduíche e funciona. Né? Isso é uma coisa bacana, funciona porque ao chegar lá você vai se dedicar exclusivamente a isso, então se confrontar também bacana porque eu participei de um grupo de pesquisa com professores e colegas, estudantes do doutorado de lá. Então também você vai ver como é que eles estão produzindo, né? Vai quebrar alguns mitos para ver que nós aqui produzimos coisas de qualidade também, nosso nível não vai dever a eles. A questão do método de trabalho, esse sim, tem diferenças, né? Os britânicos são de uma objetividade, vamos assim dizer, encantadora, tá? São muito claros naquilo que pretendem dizer, né? Então todo o texto deles tem uma introdução que diz, olha, eu vou tratar disso, ele trata daquilo e ao final ele conclui aquilo que ele tratou. Né? Tem seus méritos esse caminho, então é bacana para a gente absorver. Nós, latinos, temos a questão mais da criatividade, uma certa ousadia que daí lhes falta, mas essa troca é muito bacana. Sobre a questão de método de trabalho, isso também é uma coisa bacana, um aprendizado para mim lá nessa universidade, não só lá nessa universidade, eu diria hoje no campo da filosofia, os autores, tanto ingleses, né, como americanos e canadenses, trabalham, até conversava um pouquinho com a Adriana sobre isso, os livros produzidos são geralmente livros que apresentam um debate. Isso não é comum aqui no Brasil. O autor lança um tema no mesmo livro, esse tema é debatido por arguidores e comentadores, né? Com posições livremente contraditórias ao tema, e o livro se encerra com uma retomada, um reply, né, do autor para defender suas teses. Então, na medida em que, além dos seminários, evidentemente, que existem nas universidades, mas a forma de produção do material bibliográfico já é um convite ao debate e um exercício de debate. Cresce-se muito com isso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque o autor se fortalece na medida em que ele expõe o texto dele e tem que dar as respostas de gente muito especializada. Francamente, né, o segundo texto dele vai ser melhor, né, e isso tem uma sequência que eu acho muito produtiva e que serve de inspiração para a nossa forma de produção. Aqui ainda existe uma coisa um pouco de cada um na sua linha, né, os grupos não se conversam muito, e ainda eu acho que há muitas, assim, um certo receio, né, do debate aberto. Né? Então esse é um aprendizado bacana. É a concepção plena do termo universidade, né? Então, o próprio sanduíche é uma universalidade em que você sai para um outro ambiente, outro continente, outro estágio, né? E o que é bacana é que a própria produção científica está nessa universalidade. Mas deixa eu pegar um gancho um pouquinho dessa parte do que seria a participação da comunidade. Nesse pouco tempo é possível verificar a que ponto, lá em Londres, não passa a ser um pouco elitista, porque a tendência natural da universidade é ser elitista, né? São as grandes mentes que estão dispostas a conversar. E a comunidade ali, por exemplo, da periferia, né? O que a gente talvez não faça aqui, sei lá, que eles fazem lá, provocar a pessoa mais leiga a vir participar, a debater. Eu sei que 6 meses é pouco tempo, né? Não sei se teve a oportunidade de verificar isso lá em Londres. Bom, aqui é bem interessante a questão. O próprio conceito de periferia a gente teria que repensar, porque para eles esse conceito nosso de periferia como a parte mais pobre da cidade lá não é assim. Né? Então, ao contrário, né? Quem mora na periferia de Londres geralmente mora melhor do que quem mora na cidade. E a outra coisa que é importante considerar é que as distâncias, né, da estratificação social lá são muito menores. Tá? Então, você não vai ter a pobreza e nem a miséria. Não quero dizer que Londres não tenha problemas, é uma grande cidade, evidentemente, que então se defronta com esse tipo de situação, mas no contexto geral, uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais bem ordenada, as distâncias são menores. Mas uma sociedade que, pela sua história, também muito participativa. Eu diria para você assim que eu não pude acompanhar no seio do debate universitário,
né, em razão do pouco espaço de tempo, me apropriar mais disso. Mas pude acompanhar os debates em rádio. Te dou o exemplo seguinte. Em Londres, vocês sabem, né, no Reino Unido, que o transporte coletivo e a saúde são públicos, né? Jamais, nenhum governo, independentemente de partido, seja Tory ou Labour, se abriu mão do que eles entendem como um bem social. Existe agora algumas ações no sentido de passar o serviço de saúde para hospitais que não os grandes hospitais universitários. A UCL, por exemplo, tem um mega hospital universitário de referência em todo o Reino Unido, bem perto do departamento onde eu estudei. Então existe a passagem de serviço para hospitais privados menores. A sociedade está muito atenta a esse movimento. Entende? Eu acompanhei debates, eles tiveram, eu acho, 3 ou 4 mortes no ano de 2015, e a sociedade discute se essas mortes estão vinculadas à mudança ou à transferência do serviço para esses hospitais credenciados e que, no entendimento da sociedade, ainda talvez não tenham a qualidade técnica dos grandes hospitais universitários. E isso vai parar num debate político, trazendo especialistas. Eles calculam o tempo de deslocamento das ambulâncias do hospital até o local, o tempo de retorno, o tempo de atendimento, tudo isso está planilhado e é um debate para eles, para aferir se de fato, então, poderia a causa da morte ter sido isso. Então, um exemplo de que essa sociedade é uma sociedade que está atenta, pelo menos nesses aspectos, né, não dá para falar em termos gerais, né, que eu estou apresentando. Eles sabem o que são bens públicos e querem preservar aquilo que conquistaram. A classe média lá não paga 2 vezes a mesma conta. É outro mundo, né? E temos tecnologia também, isso que a gente vai querer abordar um pouquinho depois, professor, né? Sobre essa sua experiência e contato com essa tecnologia. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos em seguida, né, professora Adelana, para tentar obter aquela famosa resposta: seremos ou somos possíveis de sermos livres? Estamos apresentando Na Onda da Tecnologia. Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia, aqui direto do Centro Universitário Unibrasil, na Escola de Engenharias, e hoje temos a presença do professor Jairo Marçal, que está, né, comentando com a gente o seu trabalho de doutorado, a sua passagem por Londres, o seu doutorado sanduíche, e falando sobre filosofia, né? E muita gente pode perguntar, puxa, o programa, né, Na Onda da Tecnologia e tal. Só lembrando que os 4 cursos da Escola de Engenharias, a Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e de Produção, elas todas envolvem, né, disciplinas chamadas Filosofia 1 e 2, né? Então, isso que é importante a gente ressaltar. E faz todo sentido do mundo exatamente por essa discussão que a gente está tendo hoje aqui no programa. Inclusive, faz parte das diretrizes nacionais curriculares dos exatamente. cursos de engenharia, né? Como antes não existia, né, até no ensino médio hoje temos, até na Escola de Engenharias nós temos essa discussão. E aí, professor Jairo, retomando a nossa discussão, a gente gostaria que você fizesse um breve resumo, exatamente a abordagem da sua tese, né, e, claro, a gente começar a discussão um pouquinho em cima dessa questão filosófica aí de ser livre, né? A pergunta, a gente quer começar esse bloco com a seguinte pergunta, né? É possível alguém ser livre? Eu acho que se você perguntar para um adolescente, a primeira coisa que ele quer é quando que eu vou sair de casa? Porque eu vou ser livre, né? Então todo mundo carrega dentro de si até uma determinada idade. Quando que vai chegar o dia que eu vou ser livre? Eu me lembro nitidamente, né? Quando que eu vou receber meu primeiro salário, que eu vou conseguir me sustentar, e daí eu vou ser livre, né? E daí a questão, né? É possível? Muito bem. Então, eu primeiramente quero agradecer o convite, né, do pessoal aí da engenharia e dizer da minha satisfação, né, da inclusão da disciplina de filosofia e de outras disciplinas de humanidades no contexto do estudo das engenharias.
e que é muito importante a gente compreender, né, que seja o engenheiro ou o médico ou o advogado ou qualquer outro profissional, ele não é apenas um técnico da sua área, mas é alguém que se relaciona com N áreas, né, tanto do conhecimento como na sociedade. Então, a formação dessas disciplinas de humanas, né, qualifica o nosso profissional, seja da engenharia ou de qualquer outra área. Então é muito importante e sei que nós da filosofia levamos isso profundamente a sério, a gente trazer um debate pertinente, né, para o curso e que qualifique de fato a formação do estudante que escolheu a Unibrasil. Com relação à pergunta, né, vocês devem imaginar que deve ser a pergunta que eu me fiz também, né, e por isso, dentro da filosofia política, fui buscando essa temática da liberdade que rigorosamente eu já estudo há muito tempo. Se a liberdade existe, né? E lá em Londres, quando fui morar no apartamento e encontrei pela primeira vez meu vizinho, né, de andar ali, ele veio se apresentar como síndico do prédio e tal, e daí perguntou o que eu fazia, contei para ele o que estava estudando, e foi a pergunta que ele me fez: mas existe a liberdade? A resposta é muito tranquila nesse sentido, né, sobretudo para quem vive num país democrático, a resposta é sim. No entanto, nós temos que nos perguntar a respeito do que significa a liberdade quando nós estamos falando. A Adriana cita o exemplo do jovem, né? Eu sou da época em que havia uma vinheta, né, uma propaganda que liberdade era uma calça velha, azul e desbotada. Isso faz bastante tempo. Propaganda, né, de calça jeans, né? Eu lembro dessa. Você lembra, o Mauro, que é mais antigo, lembra dessa. Mas a liberdade seguramente, sem nenhuma dúvida, um atributo do indivíduo. Tá? Sobre isso não há discussão. Se ela existe, eu diria claro que sim. Né? Se você vive numa democracia, vamos pensar o que seriam as liberdades básicas aqui. Tá? O direito de ir e vir, sem dar satisfação a ninguém, o direito de você se organizar, de você se associar, o direito da livre expressão, o direito da escolha da sua profissão, enfim, nós poderíamos elencar aqui N liberdades básicas, das quais a gente pode assegurar que grande parte delas são exercidas por nós. No entanto, trata-se de pensar um pouquinho mais a respeito da extensão dessas liberdades e da manutenção delas. Porque mesmo quando você diz assim, bom, eu posso escolher a minha profissão, sou livre para isso, nem todos podem. Né, num país de alta estratificação social, alguns têm essa liberdade de escolha, outros não a têm. Né? Então, como disse, a liberdade é um atributo do indivíduo, não se pode pensar de outra maneira. No entanto, esse indivíduo está inserido num contexto social e político e, portanto, a liberdade tem necessariamente que haver com a individualidade, mas também tem a ver com a socialidade e com a política. A liberdade em si, de ir e vir, como você comentou, segue regras, né? Então, assim, a liberdade, ela funciona desde que você conheça essas regras e a respeite. Né? Então, tipo assim, a liberdade total e plena, né, no âmbito, assim, de uma definição simples da palavra, eu não acredito que exista. Né? Porque eu quero ter a liberdade de andar com uma joia de 30 mil reais andando na vila mais pobre de Curitiba. Opa! O policial vai dizer, você não pode fazer isso, pelo amor de Deus, você não devia nem estar caminhando lá. Então eu sou livre mesmo a fazer, ter ido e vir. É claro que eu estou provocando um pouco agora, né, num termo mais assim, básico, né? Mas a provocação é interessante. Na literatura da filosofia política, esse é um dos debates primeiros. Né? Então você vai ter, hoje, rigorosamente, duas grandes vertentes que vão discutir a liberdade. De um lado, o liberalismo, que vai ser o defensor dessa tese mais atomista, né? Cada indivíduo é uma realidade, a sua liberdade é única e exclusiva, e lá no limite o liberalismo vai defender que eu sou livre quando não existe nenhuma interferência naquilo que eu tenho potencialidade de fazer. É uma concepção bastante radical de liberdade. Claro que o liberal não é um maluco, né? Ele defende o Estado de Direito e sabe que a lei pode existir. Mas quanto menos lei, quanto menos amarras, quanto menos normas, significa que o indivíduo
né, porque a perspectiva do liberalismo é a individualidade, ele é mais livre. Então é o que se chama, em teoria política, de liberdade negativa. Né? Não havendo interferência, eu sou livre. E existe uma outra perspectiva de conceituação da liberdade, que é a perspectiva do republicanismo, que não vai discordar dessa questão que coloquei, né, que a liberdade é um atributo do indivíduo, mas vai entender que o liberalismo é insuficiente para conceitualizar a liberdade e que, portanto, é preciso você ampliar o debate sobre a liberdade, inserindo, considerando, né, parece até quase tão óbvio, né, você considerar que esse indivíduo faz parte de uma sociedade, ele tem relações intersubjetivas, pensar nas relações familiares, nas relações sociais, na educação, no trabalho, até as relações políticas mais amplas. Então, discutir a liberdade deve passar pela discussão, sim, das suas relações com a sociedade. E aí, evidentemente, que se implica em normas. Então, o debate passa a ser o seguinte, vamos aqui colocar de forma mais simples. Se, por um lado, para o liberalismo, a liberdade é a liberdade enquanto não interferência negativa, para o republicanismo do autor que eu estou estudando, que chama-se Philip Pettit, eu acabei não apresentando, né? O Pettit é um professor de origem irlandesa, radicado nos Estados Unidos, dá aula na Universidade de Princeton e também na Universidade da Austrália, 6 meses lá em cada um. E o Pettit defende um conceito de liberdade como não dominação, que vai dizer ele que é diferente da não interferência. Explico. O que ele vai dizer, basicamente, é que você pode sofrer interferências e ser livre. Tá? Não é a interferência, desde que essa interferência da lei, por exemplo, da norma, ela não seja uma interferência arbitrária, tá? Ela não vai ferir a sua liberdade. Se você está de acordo com isso, você precisa de regras morais em qualquer instância da sua vida. Né? Desde que essas regras sejam do seu consentimento, que você tenha consciência delas, que você dê o seu acordo, ou numa instância política, né? Nós vivemos numa sociedade, num Estado de Direito, e temos que preservar isso, eu falei há pouco. Todas essas liberdades básicas estão garantidas, nós precisamos ampliá-las, aprimorá-las, né? Mas mais que tudo garantir. Né? Porque esse é o tipo de tema que vive sob ameaça. As suas liberdades, se você não as estiver discutindo, elas podem ser reduzidas, né? E de repente você pode perder. E um povo perde a liberdade. O Brasil já perdeu. Né? Em 64, isso aqui não seria permitido, né? Uma conversa sobre liberdade. Que é isso? Né? Hoje nós temos essa liberdade de fazê-lo. Então, mas o Pettit vai dizer que é a liberdade como não dominação. Nas relações interpessoais, sociais e políticas, elas são permeadas pelo poder. Tá? E o poder, é claro que é importante para a realização das coisas, o poder também é potencialmente dominador. Né? Sendo potencialmente dominador, ele tem que estar sob controle. Então, o que o Pettit vai dizer é que a liberdade individual é desejável, é possível, mas ela só vai se dar por meio de legislações, de leis, que protejam o cidadão da interferência arbitrária de forças, sejam elas estatais, privadas, corporativas, e no âmbito pessoal também. Né? Então você tem que ter a legislação que te proteja, mas mais do que isso também, além da legislação, o indivíduo tem que estar muito preparado, né? Conquistando sua autonomia intelectual, sua autonomia financeira, sua autonomia jurídica. Ele não pode ser escravo, ele não pode ser um servo, ele não pode estar à mercê de alguém, e muitas vezes a legislação tem uma malha grossa e deixa escapar aspectos que você, do ponto de vista pessoal, pode se proteger, se você estiver preparado intelectualmente para isso. Então, disso a gente pode falar daqui a pouco um pouquinho mais. Então, a liberdade como não interferência parece um conceito frágil. Desde que ninguém interfira, eu sou livre. Você pode não ter interferência de alguém e estar vivendo sob dominação. Tá? Dou um exemplo a você. Suponha um escravo, né, cujo dono seja uma pessoa que não seja agressiva.
Tá? Então ele pode não agredir fisicamente o escravo, de que esse é um tema clássico e por isso é traduzido nesses termos, né? Discutido na filosofia desde a antiguidade, pela Renascença, modernidade. Então ele não é agressivo e ele não faz nada de absurdamente invasivo ao seu escravo. No entanto, o escravo continua escravo, porque ele vive à mercê daquilo que o seu senhor possa ou não fazer quando lhe der na telha. Né? Um outro exemplo que a gente poderia citar seriam as relações matrimoniais. Né? Você suponha uma mulher sem autonomia e um marido machista. Ainda que ele não seja um sujeito violento, a situação dada e colocada é uma situação de domínio. Se ela for dependente financeiramente, psicologicamente, né, daquela relação, ainda que ele não interfira, ela pode estar sob dominação. Né? Não obstante, né, por outro lado, como eu disse, a interferência pode ser uma interferência, se ela for arbitrária, ela vai coibir sua liberdade, né? Interferência violenta de um Estado que imponha leis com as quais a população não concorde ou não foi consultada, essa interferência é violenta. Mas você pode ter leis discutidas com a população que interferem sim na sua vida, como você bem colocou, né? Regras. Vamos pensar na relação professor-aluno, né? Muito próximo do nosso cotidiano. Nós temos regras para a condução de uma aula adequada. Não são contratos, né, além do regimento institucional, contratos que o professor vai fazer com o seu aluno. Olha, né, vocês precisam estudar os textos, precisam ter uma participação, comparecer na aula, enfim, nas provas, na avaliação e etc. São regras básicas. Sem o que eu não posso te atribuir uma nota e você não vai para frente. Esse é o meu poder. Isso não é um poder arbitrário, isso está regimentado, discutido, o estudante, quando fez a sua matrícula, está ciente disso. Esse é um exemplo de interferência que você não pode dizer que é danosa, né? Ela é boa. Se o professor exacerbar, né, na sua autoridade, aí tá? Então a liberdade como não dominação seria esse esquema de proteção criado pela legislação no sentido de preservar as liberdades individuais. Jairo, enquanto a Adriana comentou, né, da questão da pessoa, do pensamento, de ser livre em pensar, e também dentro da sua fala você estava falando da questão liberal, da questão republicana, que são externas à pessoa. Né? Então nós temos um elemento que é o ato de pensar da própria pessoa, e ela é livre para pensar o que ela quiser. Mas aí entra uma outra questão, que era o que eu estava me perguntando aqui, que muitas vezes eu me deparo com o jovem com a falta de perspectiva. Né? Ele, muitas vezes o aluno, ele não tem uma perspectiva, ou nem almeja por exemplo, pensar em fazer um curso superior. Me parece que tem algum outro elemento que acaba tolhendo, entre aspas, a liberdade de escolha dele. Se eu estou considerando que ele, no mínimo, é um ser racional, tem capacidade de pensar e de escolher, né? Quer dizer, existem outros fatores que inibem internamente a pessoa e tolhem a decisão ou a liberdade dela de escolher alternativas aí. Não, e até só queria fazer um gancho quando você comenta ali do escravo, né? Se então um escravo, ele sofre a dominação, mas ele em nenhum momento ele como é que você colocou, sei lá, judiado, essa dominação não é agressiva. Existe a possibilidade, que eu acho um pouco que é o que o Mauro está falando, de o escravo achar que é bom ser escravo. Então, assim, se conformar, né? Eu só vivi aquilo ali na minha vida, então eu não entendo. Existe um mundo fora, a gente podia falar, é o mundo fora da caverna, lá de Platão, quer dizer, isso também tem um grande impacto. Talvez a falta de conhecimento da pessoa do que é liberdade, né? Que existe isso. Não sei, era só para complementar a pergunta do Mauro.
É o comodismo, né? Eu estou feliz. Para que eu preciso dessa liberdade? Algumas pessoas já viram, né? Não me conta essa verdade. Eu era feliz antes. Você me mostrou agora. Você tá me impondo uma coisa que eu não sabia. Quer dizer, o escravo estava feliz e o dia que ele foi libertado, ele descobriu que tinha que trabalhar, ele não precisava se preocupar com isso. Né? Então é um ponto, né, cômodo. Mas deixa eu aproveitar um gancho para os alunos que ainda vão fazer a cadeira de filosofia. O que é filosofia? É isso que nós estamos discutindo agora, gente, né? Quem vai fazer engenharia aqui ainda conosco, as cadeiras de filosofia vão discutir isso. Então algumas pessoas pensam, né, que está fora da casinha, né, nas exatas. Mas veja a relevância que é isso. Né? Desculpe comentar. Bom, a questão do Mauro, né, complementado por vocês, é muito significativa e muito importante. Alguém que se acomodasse com a ideia de que para que a liberdade, ou para que discutir isso, é alguém que de fato não tem conhecimento, nem um conhecimento histórico daquilo que a sociedade já trabalhou para dar a condição que ele tem hoje. Então, quando você vê pessoas defendendo a volta da ditadura, por exemplo, né, é uma coisa pavorosa, porque as pessoas não têm a menor noção de que elas vivem numa sociedade com muitas liberdades, né? Como disse, não é nós precisamos aprimorá-las, garanti-las, salvaguardá-las, ampliá-las, né? Mas nós já temos um conjunto de liberdade. Então alguém que diz assim, poxa, não estou nem aí com isso, é porque não as perdeu, né? O dia que perdesse essas liberdades, né, e aquele que defende a volta da ditadura tivesse que se defrontar com uma censura que pudesse atentar, inclusive, contra a sua própria vida, né, de forma violenta, com interferências arbitrárias absurdas, mudaria rapidamente de opinião. Mas voltando lá na questão do Mauro, que de natureza assim, que exige uma reflexão um pouco mais profunda, Philip Pettit escreveu um livro que foi um livro muito importante em 2001, que é a Teoria da Liberdade, né? Onde ele faz essa teoria de chama-se de uma teoria unificadora, né, da liberdade individual com a liberdade social e liberdade política. A pretensão dele é essa, e a razão da minha tese é tentar provar que ele conseguiu fazer isso. Bom, para isso, então, ele vai examinar, não vai jogar fora a perspectiva liberal dessa liberdade individual, como disse, mas vai tentar articulá-la, porque a vida é articulada, né, entre o indivíduo e a sociedade. Então não faz sentido se discutir a liberdade como instâncias separadas e querer o que se chama em filosofia política de perspectiva atomista, né? Cada indivíduo é um átomo e cada um se vira. Não, ele tem uma vida social, então a liberdade tem que ser discutida nesse panorama mais amplo. Então, você assim, poxa vida, o sujeito ele escolheu não ser livre, ou ele não tem perspectiva, né? Você falou em racionalidade, né? Se pressupõe, né, que ele tem uma certa racionalidade. Então, para ser livre, você tem necessariamente é importante que você tenha um controle da sua racionalidade. Alguém que não fosse racional, não tivesse o controle da sua racionalidade, não pode ser livre, né? Então você se pressupõe uma racionalidade e se pressupõe que você tenha um controle sobre ela, tá? E isso é muito importante, você saber discernir, né? Você saber categorizar, você saber, né, colocar as coisas no lugar. Tudo isso é de extrema importância. E daí a filosofia tem um papel importante, porque ela vai levantar, não só a filosofia, evidentemente, né, mas a filosofia é o métier dela, vai levantar essas questões, discutir princípios de racionalidade, etc, etc. Então o controle racional é muito importante. E muitas correntes entenderam, né, particularmente os liberais, que alguém que tivesse um controle da sua racionalidade seria então livre, né? O nosso autor aqui, o Philip Pettit, vai dizer, olha, isso é pouco, tá? Houve um autor, também um professor americano, Harry Frankfurt, que vai inserir uma outra dimensão, né? Mas também é importante que, além da dimensão do controle racional, se tenha a dimensão do controle volitivo, é o controle da vontade. Eu tenho que ser senhor dos meus desejos,
né? Então, ele vai falar em desejos de segunda ordem. O desejo de primeira ordem é aquele que os animais também têm. A vontade de fazer algo, enfim. Né? E o desejo de segunda ordem é aquele que vincula com responsabilidades, uma intencionalidade. Né? Então, eu sou capaz de controlar o meu desejo de acordo com objetivos e no contexto do espaço que eu vivo. Tá? Se eu tenho um controle racional e um controle volitivo, um controle da minha vontade, então eu estou assim próximo de ser uma pessoa livre nesse sentido complexo do termo liberdade. Liberdade está longe de ser fazer qualquer coisa que me dê na telha. Né? É eu fazer as coisas de acordo com a minha vontade, desde que minha vontade esteja num contexto de debate, de discussões, de regras, etc, etc. E posso fazer isso porque tenho uma capacidade racional. Philip Pettit não discorda disso. Acha interessante, né, a ideia do controle racional, a ideia do controle volitivo, mas vai dizer que isso ainda é uma dimensão muito frágil para você colocar esse indivíduo que faz parte de uma sociedade numa condição de liberdade. Por quê? Ambas as categorias, né, do controle racional e volitivo em que pesam sua importância, elas são muito restritas à esfera do indivíduo. Tá? É o teu controle da tua racionalidade, você pode fazer isso sozinho. O teu controle dos seus desejos, é você que faz isso. Né? Agora, existe toda uma outra dimensão da relação política que requer então o que ele vai chamar de um controle discursivo. E aí a coisa ganha uma dimensão que a gente pode continuar um pouquinho. Com certeza, professor Jairo. Vamos dar um fôlego, né, para o pessoal raciocinar um pouquinho, né? Aliás, imagino que muitos são da tecnologia, nossos ouvintes, vamos dar um nó, né, nessa turminha, mas esse é o grande objetivo, né, professora? Então tá, vamos fazer. Até no próximo bloco, eu acho que é um pouco isso que a gente quer abordar, essa questão do controle discursivo, porque a gente vai entrar um pouco na tecnologia, a gente vai falar de mídias sociais, a gente vai falar... com essa temática. E aí, por aí que a gente vai. Fazermos o elo aí, né? Tá certo? Então, por favor, senhor João, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando... Na Onda da Tecnologia. Voltamos a apresentar Na Onda da Tecnologia. Estamos de volta na última parte do programa Na Onda da Tecnologia, hoje falando com o professor Jairo Marçal, professor de Filosofia e Ciência Política do Centro Universitário Unibrasil, e falando sobre sua tese de doutorado em Filosofia Política, onde passou um tempinho, uma temporada, na University College of London. Professora Adriana, então vamos retomar aquela nossa discussão, né? Acho que, Jairo, a gente gostaria então de prosseguir o debate aí com relação à liberdade e o controle discursivo, que foi como a gente encerrou outro bloco, e daí na sequência colocar como é que isso se dá hoje nas mídias sociais, né? A gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, então falar um pouco sobre isso. Mas vamos retomar a partir essa questão, então, liberdade e controle discursivo. Então, retomando, né, como agregados, né, agregado à perspectiva do controle racional e do controle volitivo, Philip Pettit, na sua teoria da liberdade, apresenta a categoria de controle discursivo. Mas o que quer dizer isso? Não é alguém controlando o nosso discurso. Ao contrário, né? Ser livre é não ter o seu discurso controlado por outro. Mas o que é o discurso? Né? O discurso é essa capacidade humana de falar na relação com o outro. Tá? Então, nós dissemos que as outras formas de controle eram muito limitadas à esfera do indivíduo, o discurso não. O discurso só pode existir na relação com o outro. Então, o discurso tem uma dimensão raciocinativa, né? Eu preciso raciocinar
para discursar, então eu tenho que ter um controle racional, eu tenho que controlar minhas vontades, né? Mas eu tenho essa dimensão raciocinativa, eu elaboro o meu discurso, e tenho uma dimensão muito importante que é a relacional, né? Porque eu faço meu discurso para o outro ou para os outros num debate que podem me contrapor, e é nessa relação discursiva que as coisas vão se ajustando e o indivíduo vai construindo a sua perspectiva de liberdade como alguém que compreende o mundo que o circunda e é capaz de representá-lo através do seu discurso, né? E discuti-lo. Não é à toa que todas, não vou entrar evidentemente no mérito do que foram as experiências democráticas e republicanas razoavelmente bem-sucedidas na história, porque todas elas têm problemas também, mas vamos pegar o exemplo da Grécia Antiga, que tem lá os seus graves problemas, vamos pegar aquilo que ela tinha de bom, uma sociedade que debatia as suas leis publicamente, e o cidadão tinha orgulho de participar. Alguns dizem que o cidadão grego não tinha liberdade individual, ele tinha só liberdade política e o que era decidido no coletivo era imposto para todos. Não, o cidadão grego tinha um orgulho profundo de fazer a sua singularidade aparecer no debate com o outro. Ele construía muito bem seus argumentos, debatia, participava. Então está lá a linguagem e o controle discursivo. Esse discurso é dele, não é uma imposição do outro, né? Ele não está sendo manipulado por ninguém. Então ele pode participar. Na Itália renascentista, e na Roma antiga, perdão, e na Itália renascentista, que foram exemplos de república, também, né? O conflito. O Maquiavel dizia muito bem no livro 4 dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, todo mundo dizia assim, nossa, Roma é uma balbúrdia lá na antiguidade, né? Ele dizia, não, esse conflito entre o povo e o Senado é o que traz a qualidade para a legislação. O povo se pronuncia contra a qualidade das leis e os políticos, os senadores, têm que ajustar isso. Não, mas e se o povo fala besteira? Né? O discurso corrige. Né? Se eu falo uma besteira aqui, você me corrige. Então foram sociedades que tiveram pessoas com capacidade discursiva, né, e que investiram nisso. Não é à toa que os regimes autoritários e totalitários, de direita ou esquerda, não importa, sempre foram muito cuidadosos por suprimir a palavra. Né, você suprimindo a palavra, suprimindo o desenvolvimento do pensamento e do discurso, a dominação se torna muito mais fácil. Tá? Então, e esse discurso, para que ele possa existir, né, ele tem que se dar numa esfera amigável. Né? Então, por isso, você tem que conquistar liberdades políticas, né? Estar protegido pela lei para que você possa discursar. Como um patrão e um empregado se relacionam. Né? Se o empregado estiver protegido pela lei, provavelmente ele pode discursar, né, discutindo condições melhores de trabalho com o seu empregador, porque está protegido pela lei. Né? Você veja a questão das mulheres, quando você tem todo um debate que politizou a condição da mulher, ela conquistou um espaço e conquistou discurso. Né? Então, acho que com isso, não querendo me alongar aqui, porque senão a gente pode se estender, a gente já tem elementos para discutir, mas qual o papel, então, da tecnologia, né, nesse debate sobre a liberdade na perspectiva dessa liberdade enquanto controle discursivo? Eu faria uma pergunta, então, né? Nós temos discurso, né? Ou o nosso discurso é simplesmente uma repetição daquilo que supostos especialistas nos dizem acerca daquilo que possa ser a verdade, o correto, etc. Nós temos essa capacidade de discernimento para poder discursar entre nós, controle de raciocínio, né? Controle da vontade e controle do nosso discurso. Se tivermos isso, estamos muito mais próximos da liberdade. Na medida em que você está perdendo isso aqui, né, você está se afastando da liberdade. O nosso debate é esse. E aí a liberdade pode ficar apenas como uma abstração jurídica, né, e não como uma prática de fato social. Eu percebo, para tentar responder, né, a tua pergunta, eu vou falar um pouco o que eu penso.
apesar de não ter todo o conhecimento que você tem. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que eu tenho discurso quando eu compreendo, então, o mundo em que eu vivo, né? E eu vejo que, obviamente, a gente fala de Brasil, as diferenças sociais são muito grandes, então, nem sempre o mundo que eu vivo é representativo do Brasil, né? Então, eu vou ter uma opinião classe média curitibana, que é diferente da opinião classe média paulistana, que é diferente da opinião classe média de qualquer outro estado, que é diferente da opinião classe rica ou classe baixa, né? Então, quando eu tomo o meu pequeno mundo, né, como o mundo verdadeiro, aquele mundo, ele é o único que existe, o meu discurso, ele tende, eu acho que ao fracasso. E eu vou acabar falhando na minha exposição, porque eu deixei de levar em conta todos os outros mundos e deixei de querer, inclusive, entender esses mundos. É como se eu percebo isso. Então, quando a gente fala da tecnologia, o que a internet está trazendo para a gente dentro desses discursos? Milhões de pessoas dentro dos seus micromundos, né, onde o meu mundo é a minha verdade, e a minha verdade ela é única, eu tomo ela dessa maneira, e eu então vou discutir com unhas e dentes contra a sua verdade, porque o que você está falando é uma besteira, porque eu não entendo o seu mundo. Quer dizer, aí eu coloco o que você mencionou, né? Precisamos primeiro abrir o debate para entender todos esses mundos. Acho que seria um pouco esse sentido. Né? Voltamos ao primeiro ponto da nossa conversa, quando eu fiz um elogio à forma de produção acadêmica que ingleses e americanos, canadenses estão levando, que é uma tese, né, depois a sua antítese e a posição final do autor tentando melhorar a qualidade do seu texto. Da mesma forma, alguém que se comporte dessa forma, e a gente tem acompanhado, né, infelizmente, né, que esses grandes veículos, esses grandes instrumentos que estão à nossa disposição e que podem oferecer uma qualificação de alto nível para a nossa democracia, que são todo esse aparato tecnológico à nossa disposição, alguém que se comportasse dessa forma que você colocou e que se arrogue, né, na posição de que é o dono da verdade, então esse está sendo hostil para com o outro. E na perspectiva da hostilidade, não existe a possibilidade, então, dessa dimensão relacional do discurso. É preciso que essa pessoa se abra, né, e se coloque no debate. Então, o que eu acho que falta hoje, né, faço um elogio imenso a todas essas formas de comunicação, eu acho que isso acelerou muito, né, uma informação que em tempos passados não se tinha. Você pode fazer até uma analogia, né? Se o grego tinha ágora, né, e iam para a praça pública discutir, a nossa ágora pode ser a internet, desde que nós tenhamos virtual, discurso. Né? Alguém que não tivesse preparado lá, criando uma imagem aqui de Atenas, não seria aceito para o debate, porque não tem argumentos, né? E nós vivemos essa ilusão, né, dessas perspectivas hostis, de gente que não tem qualquer conteúdo e por uma condição de classe ou ideológica se arroga ao direito de se achar superior ao outro, quando então vá para o debate. Se você entende que a tua posição ela pode vencer a do outro, se apresente com seus argumentos, né, rebata as críticas dos outros e faça o seu argumento ser então assumido pelo outro como o melhor. Então é um aprendizado para a nossa sociedade, tudo isso, porque a polêmica, o conflito, né, como disse Maquiavel, elogiava, ele é da natureza da democracia de uma sociedade plural. Né? Então aceitar que o outro tenha perspectivas diferentes dentro desses limites de respeitabilidade, de responsabilidade e tudo mais, é da natureza da democracia. Se arrogar a uma condição, seja você professor, advogado, médico, presidente, seja político, seja lá o que for, né, se você se coloca numa perspectiva hostil e quer se impor o outro, isso é a dominação arbitrária e tem que ser altamente coibida em respeito à liberdade. Eu vejo que a diferença que talvez seria a principal, né, se a gente colocasse a Grécia Antiga, os debates da Grécia Antiga para a internet, é que quando você não vê o outro, é mais fácil, né?
Quando você não está de frente para o outro, é mais fácil você criticar o outro. Então, uma coisa é a gente simplesmente discordar, mas o que se observa são, assim, ofensas, né? Porque daí, como eu não tô vendo o outro não pode meter a mão na minha cara, né? Então eu vou xingar Você ele sabe, se eu quiser, sabe, Adriana, eu vou falar o que eu quiser, aqui, né? A gente observa um pouco isso, que né? aqui na Unibrasil, eu me lembro que há muitos anos atrás, o curso de jornalismo organizava debates muito interessantes sobre as mais diversas questões, inclusive políticas, e dessas questões que são realmente apaixonantes. E eu me lembro que à época o organizador dos debates, eu dava aula no curso de jornalismo, e ele me convidou para organizar as regras, né, que ficariam acertadas para o debate. Isso é tão simples, né? Sim. Que é o respeito pelo outro e você só colocar as suas posições quando você consegue, de fato, ter controle racional sobre elas, ter controle sobre sua vontade e organizar de forma racional as tuas posições. E essa era a regra. Então, qualquer um que fugisse, olha lá, mas lá eram todos iguais, no sentido de ter... É isso que eu estou dizendo para a gente não se iludir, né? Alguém que não tenha uma formação, alguém que não tenha essa capacidade não consegue participar de um debate nesse nível. Mas quando todos têm esse nível de igualdade, e vamos pensar que as pessoas que estão acionando a internet têm essa capacidade, precisa ter essas regras, elas têm que ser incorporadas. E aí a coisa fica muito mais bacana, não os desaforos, né? Eu acompanho de perto, meu filho participa muito, né, de todos esses debates. Eu não tenho Facebook, né? Mas eu acompanho tudo isso. E é de fato triste, né? Como disse o Barbosa, ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, esses dias, é de chorar, né? O que se viu lá no Congresso. Não estou entrando no mérito, né? Não é o caso aqui do mérito do debate. Mas a forma da defesa é completamente contrário a tudo isso que nós estamos defendendo aqui. E são os representantes nossos lá dentro. O que se pode esperar a partir disso, quando se justifica a partir de tudo, menos a questão que estava em discussão lá. Então, eu acho que, assim, sou um defensor desses meios, acho que são muito interessantes, tanto para debates mais longos, como para debate de tiro curto, só que não existe o debate nos termos que a gente está colocando aqui, lamentavelmente. Precisamos crescer, precisamos aprender. Aí tem a ver com educação, com formação. Como você comentou, né, as mídias sociais são um instrumento, né? Instrumento, não são um fim. Para a ação discursiva, como você comentou brilhantemente, né, que é o que engrandece, a primeira coisa de regra é a identificação de quem está participando das mídias. E hoje, né, essa identificação, às vezes, algumas pessoas contestam, né, porque eu tenho liberdade até de me esconder lá. Eu acredito que, então, acho que a discursividade, né, que você comentou, do crescimento, começa pela regra básica de quando você participar disso, né, você já está ciente que você está sendo policiado, que é a tua pessoa, não é uma pessoa estranha que está lá. Né? Por isso que é fácil você não estar vendo a pessoa, mas também se ela não souber quem é você, a discussão, né, para. Esse é um debate também que daria um novo programa. Mas já vamos pensar na parte 2 desse programa, professor Jair. E não necessariamente só comigo, tem muita gente aqui da casa que poderia contribuir, mas você me fez lembrar de que muitos países europeus e países de democracias já mais avançadas têm instrumentos de responsabilização da mídia. Então, uma coisa é você falar em liberdade de expressão e a outra coisa que vem junto é a tua responsabilidade sobre aquilo que você fala. Existem N formas de responsabilização vigentes em sociedades, até com democracias já em estágios mais avançados que o nosso e que vale a pena a gente consultar. Então, voltamos àquele ponto. Liberdade não é você dizer tudo que te dá na telha, né? Não, e eu só queria complementar que bom seria se as pessoas, após esse programa, né, tivessem a consciência que cada vez que na internet encontrasse algum debate que seja um debate ofensivo, ignorassem esse debate. Porque eu acho que a única maneira de você conseguir ser produtiva nessas discussões é começar a ignorar talvez eu não quero falar discussões e debate, eu já usei as duas palavras, eu estou pensando outra palavra e não acho, né? Mas
o conflito, ignorar essas agressividades. Então, elas não devem ser passíveis de ser respondidas. Adriana, eu não vou entrar nesse debate porque ele foi agressivo. E tem uma outra coisa que talvez seja muito importante que nós nos colocássemos, que é nos questionarmos a nós próprios acerca da qualidade dos nossos argumentos, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado, né? E às vezes até de forma, a política é apaixonante, né? De forma a vencer o outro no debate para assegurar a nossa posição. Mas talvez seja importante a gente se colocar, será que eu tenho uma fundamentação conceitual, uma fundamentação com dados, qual que é a extensão do meu discurso também, né? É isso que eu digo, eu tenho um controle de discurso. Será que o meu discurso é meu mesmo? Né? Ou eu estou papagaiando aquilo que eu escutei no jornal ontem à noite, ou enfim, né? Último, estouramos o tempo só, mas é uma provocação até para o próximo, né? Quando a gente vai para o debate, claro que, né, não foi a intenção, mas quando a gente fala em ir para o debate para vencer, alguém perde. Se alguém perde, ele se sente tolhido. Então, eu acho que o adequado mesmo, a gente, né, no pensamento do que é se vencer, é vencer o conhecimento, vencer a sociedade. E por isso que eu vou para um debate social propondo um empate, né? Porque eu acho que no empate é uma construção, é uma condescendência, a gente faz uma coletividade melhor. Eu assim, só para encerrar, né, não vejo nenhum tipo de problema, porque as pessoas, como diz, têm intencionalidade. Então, a tentativa, quando as pessoas conversam, é sempre de estar tentando convencer o outro, que é o que você está tentando fazer comigo agora. Não é esse o problema, né? Não é esse o problema. A sociedade tem lá suas disputas, esse elemento da discussão calorosa faz parte da democracia, né? Então, não está aí o problema. O problema está na questão do respeito, da não hostilidade e do preparo que cada um tem, porque vai chegar uma hora que você vai ter que dizer assim, olha, meus argumentos são insuficientes, eu fui voto vencido, eu tenho que aprimorar, eu tenho que respeitar, né, a condição do outro. Acho que vale como uma reflexão, né? E claro que em democracia, né, quando você vai para a perspectiva do voto, alguém vai vencer. Né? Mas não é porque você foi derrotado, né, num debate ou numa eleição que você tem que virar a mesa. Não é isso? Eu achei o professor Mauro muito quieto hoje. Professor Mauro, umas suas considerações finais, aí a gente encerra bem o programa. Bom, gente, hoje foi um dia de pensar muito enquanto o professor Jairo falava aqui, né? E até em off nós estávamos conversando instantes atrás sobre as pessoas que se usam ou utilizam da internet. E eu até perguntava para o professor Jairo, mas isso não é um pouco do anarquismo? Né? Não é uma visão anárquica em que você não tem limites, em que você faz o que você quer? Né? Era por aí que eu estava pensando. Legal. É um estágio da nossa democracia, né? Se você pensar, o Brasil com seus 500 e tantos anos, né, não soma 40 anos de democracia com uma cisão no meio. Então eu vejo o Brasil com muitos aspectos positivos, né? Eu comentava aqui com o colega, né? Poxa, a urna eletrônica, né, movimentos que se organizam a partir da internet e tantas outras. Então tem muito, a gente crivou aqui num aspecto positivo desse debate hostil, né? Mas nós temos muita coisa bacana e muita coisa para aprender, né? São 40 anos de democracia, é um tempo curto. Eu acho que toda essa experiência ela vai trazendo, desde que a gente se dispõe a refletir sobre ela vai trazendo e vai agregando experiência e isso pode aprimorar. E a educação, como professor, não podia dizer diferente, tem um aspecto absolutamente fundamental nesse processo. Sem dúvida. Já estamos, então, com o nosso tempo esgotado. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença do professor Jairo. Com certeza, em breve, nós lhe chamaremos de novo para continuar essa discussão, né? E foi muito produtivo, saímos um pouco da questão tecnológica. Isso é muito interessante para o nosso ouvinte, né, que curte tecnologia, mas tem que pensar nessas questões também, que são muito importantes, muito filosóficas aí, né? Então, vamos agradecer a presença de todos, professor Mauro Kumer, nosso coordenador do curso de Engenharia de Produção, professora Adriana Tosi, coordenadora do curso de Engenharia Civil, professor Eduardo Torres, professor dos cursos das engenharias. Queremos agradecer muito, né, também o apoio da professora Lilian Ferrari, nossa pró-reitora acadêmica, a professora Maura, coordenadora de jornalismo, que nos permite essa parceria da Escola de Engenharias com o curso de
de jornalismo, ao Rogério, que é responsável pelos estúdios de rádio e TV aqui do Centro Universitário Unibrasil, ao João, né, o nosso produtor de som, que está ali quietinho, mas está sempre aí nos apoiando, e o Alexandre também, o nosso estagiário, né, também nos ajuda, e claro, o professor, né, o Stank, que não pôde estar aqui hoje, né, mas o professor Rodolfo Stank é o coordenador da Rádio Web, que não pôde estar aqui hoje, mas com certeza aí também nos ajuda bastante. E esse que vos fala, Fernando Feliz, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, agradece imensamente mais uma vez a participação de todos e também a oportunidade, né, de poder colocar nesse programa um pouco, né, do que a gente conhece para que os ouvintes que agora nos ouvem, né, possam aproveitar exatamente esse nosso conhecimento aqui, um pouquinho, né, que nós temos aqui do Centro Universitário no Brasil. Muito obrigado a todos, até a próxima e até mais. Acabamos de apresentar Na Onda da Tecnologia.